agora a gente vai começar. Aí a gente falando besteira, né? Que barba. Eu fui inclusive pro Jeff. Pronto? Então desmuta a mesa, né? E daí tira o- Bueno. Tá rodando, meu produtor? Tá rodando. E estamos no ar para mais um Nerd 404 e hoje para mais um Papo de Nerd com um convidado super especial. Mas antes de apresentá-lo, deixe eu apresentar a mim, Jeff, seu não tão humilde host, e nosso co-host aqui, o grande Andy, que é raridade aqui na cidade de Passo Fundo, mas quando vem a gente já aproveita e já grava o episódio. Buenas gurizada, buenas internet, boa noite pra todo mundo aí, prazer estar aqui novamente. Show de bola, show de bola. Galera, hoje eu trouxe um amigo meu à mesa. Vocês viram nos episódios anteriores que o William trouxe amigos dele e hoje ele não quis vir, né? Ele tinha um aniversário de 50 anos. Não sei se ele vai ficar os 50 ou se vai ficar só essa noite, mas ele não pôde vir, está ausente. E eu trouxe um amigo meu, um parceiro de infância aqui, o Adilson. O Adilson é um grande cara que eu quero que vocês conheçam juntamente com o Andy também, que não conhece ele. E vou dar um tempinho para ele se apresentar. Prazer, seja bem-vindo, Adilson. Olá, tudo bem? Meu nome é Adilson, então. É um prazer, né? Estar aqui sendo cuidado por uma pessoa que é tão próxima de mim, né? E é um prazer estar aqui compartilhando, né? Conhecimentos e adquirindo conhecimentos também, né? Acredito que todos temos aqui para agregar algo, né? Então é um prazer estar aqui e acredito que a gente vai ter uma troca interessante de tudo que a gente, né, tem aí de conhecimentos. É verdade, nem que seja pra dar uma risada, né, Adilson? Porque história de faculdade é que não falta, né? O William contou umas histórias cabrosas de faculdade, né? Lá da faculdade de TI, que é uma grande faculdade, né? De bastante homens juntos lá, né? Bastante, né? A gente já tem uma diversidade maior, já conhece mais gente e nós temos umas histórias bem bacanas ali, né? Dessa época. E vamos tentar fazer o Andy rir bastante e participar bastante. Por que eu quis te convidar, Adilson? Porque eu sou um grande fã da tua trajetória, tá? Então, além de teu amigo pessoal há muitos anos, colega de faculdade, eu sou muito fã da tua trajetória. Porque tu sempre se colocou dar aulas para pessoas mais carentes, né? Para jovens mais carentes. Então, tu tem uma carreira toda escrita em cima dessa parte, né? Muita coisa para contar, muita história legal e triste também, né, em bairros carentes aqui da cidade. E eu quero começar te fazendo uma pergunta bem direta. Por que tu escolheu trabalhar nesta área? Depois a gente entra em histórias divertidas. Mas uma coisa que eu sempre quis saber. É que acontece, eu vejo que o interessante porque, né, porque atingir esse público, né, eu já venho de uma realidade que também na minha adolescência, na minha infância ali, na verdade, infância e adolescência, eu morava na Bom Jesus. Então que na época, hoje ali, tá super bacana, muito bonito, né? É metrópole hoje, né? Hoje sim, nossa. Na minha época, sou grato o que eu tinha, né? Mas era tabuão, né? A gente tinha uma casa mais humilde, então a minha vida toda foi baseada nessa parte da carência, até mesmo assim, porque meus pais também trabalhavam muito para poder manter, né? Então, desde criança, dos meus 5 anos, eu sempre participei da Leão 13, né? Aí, então, 5 até os... Eu fui até os 17 ali dentro, porque eu me formei técnico agrícola ali na Leão 13. Aí, tu me pergunta, né, o porquê, né? Na verdade, quem necessitou ser ajudado, consegue ter essa visão ampla de quem necessita também, né? Então, eu me coloco muito no lugar desses que, há um tempo atrás, eu estava no lugar deles, né? Então, o papel de professor, nós, né, eu e o Jeff somos formados em educação física, mas como o Jeff falou, eu trabalhei muito tempo, a minha experiência é enorme, assim, é na parte assistencial, não é nem tanto na parte da minha área formada, porque lá onde eu trabalhei sempre na parte da assistência, sim, trabalhar com esporte, o esporte ele engloba muita coisa, né? Mas em si, o trabalho... O esporte por si só já é uma ferramenta de inclusão, né? Até certo ponto, né?
ele é uma ferramenta de inclusão, mas por si só também ele dá uma amplitude em outras áreas, né? Que, no caso a gente volta um pouquinho ali na parte da parte assistencial, né? Que é onde daí volta um pouquinho que o Jeff pergunta por quê? Porque que na época, quando eu tive na mesma situação, né? Hoje, né, numa situação melhor, mas naquela época que eu era um pouquinho mais, né? Digamos, não tinha tantas condições também, eu precisei dessa assistência também, né? Então, isso incorporou um pouco em mim também. Aquele sentimento de retribuição também, né? Muito retribuição. E a gente percebe, né, que não é só no Rio Grande do Sul, né? Em todo o Brasil a gente tem esse problema na parte assistencial, que nem tudo digamos assim, o governo consegue abraçar tudo. Então, essas ONGs que têm essas particularidades né, em cada lugar, eles, nessa parte, eles auxiliam, né? Então, hoje eu vejo que nem a Leon 13, tem a ONG Amor, a Socreb, eles fazem esse trabalho, que, digamos assim, ele não é governamental, né? Sim. Preenche, às vezes, as lacunas que o próprio governo, o Estado deixa, né? São através de ONGs que a própria comunidade se mobilizando e fazendo acontecer, né? Às vezes, coisas que o governo não faz, ou muitas vezes por pessoas, como no teu caso, com mais contexto, que sabem o que é aquela comunidade, A necessidade, né? Mas em galera. megalópolis, que nem Não Me Toque, tem também assistencialismo dessa forma? Sem dúvida, não da mesma forma como aqui, né? Mas eu, por exemplo, tenho uma coisa em comum com vocês também, que eu também sou piada de vila. Também cresci numa vila, cara. Uma vila em Não Me Toque é tipo, assim, o Rice aqui pra nós, né? Ou uma vila melhor, um Dom Guilherme. Tem os dois tipos, né? Crescendo no centro, rapazinho. É só o nosso técnico aí, que é piada de prédio. Daí. Não, aqui não, ali já cresceu já lá na Vergueiro, em topo, né? Lá em cima. Acostumado com sucrilhos no prato. Não, com certeza. E leite de amêndoas. Mas desculpa te interromper, segue aí. Não, só para comentar realmente isso, né? E eu particularmente me identifico com algumas coisas que você está falando, porque minha mãe, como professora, durante 25 anos ela lecionou, né, nesse mesmo bairro onde eu cresci. Ah, né? que massa, cara. E apesar de Não Me Toque ser uma cidade que é vista assim como uma cidade bastante rica, mas como qualquer comunidade tem também, né, as áreas carentes. É uma cidade que tem indústrias, então tem bastante operários, né, pessoas trabalhadoras que trabalham nas fábricas, que movimentam de fato a economia, e essas pessoas acabam também muitas vezes se concentrando em ambientes, em bairros mais periféricos ali do centro, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que na comunidade, no bairro, na vila, assim, existe uma outra mística, né, cara? Sim, uma outra vibe, assim, e tal. Né? Então é bacana. Depois eu cresci, já misturando um pouco os assuntos pra gente fluir, fui descobrir o rap, por exemplo, e aí tu tem contato com a realidade das grandes metrópoles, tu percebe Com certeza. o quanto essa linguagem é falada daí também vezes, 100 vezes, né? 1000 vezes, assim. Isso. E tal, né? Então, É que às vezes a gente está inserido num contexto social que a gente não olha para isso, né, de fato. E com o tempo é diferente do Adilson, né? Eu também sou lá da vila, eu também sou da mesma vila, só que tem uma ponte que separa, né? Da ponte para lá é Bom Jesus, da ponte para cá é Planaltina. sempre tem um marco, né? Pra dizer se E é uma vila. a gente tá a poucas quadras acima da ponte e a realidade já muda, entendeu? Lá daquela época, né? Imagino que mudava muito mais. Nossa, nós tinha ali, até não mencionei, eu trabalhei na CUFA também, né? A Central Única de Favelas ali. Aqui em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo. Trabalhava lá na Xder. E daí o que o Jeff falou que separava mais na época, nossa, assim, mesmo assim a Planaltina para Bom Jesus, na questão financeira, assim, tu olhava as casas, eram muito melhores que as nossas e tudo. Então, cara, eu assim, ó, na minha parte, na minha infância, eu sofri muito nas questões de escola, porque na época da Bom Jesus a gente tinha esse preconceito
como que nós estudávamos no Jerônimo Coelho ali, né? Uhum. Na nossa época, nossa, ali que estava no Jerônimo era outro up, sabe? Então, quando nós chegava lá, tá chegando os chineses da Bom Jesus. Aí, tipo, dava muita triste nessa época. E isso marca, né? Eu disse que tipo, a nossa vida é programada a partir das experiências que a gente tem nesses primeiros anos, né? Nessas primeiras experiências. Então, preconceito, né? Tu perceber que as pessoas te olham diferente, às vezes por causa do lugar da onde tu veio, né? Ou enfim, acaba determinando muito também a percepção que você acabou tendo para poder ter empatia depois com outras Claro que pessoas. como ele era tininho da Bom Jesus, ele cagava pau e deu, né? Tem essa vantagem, né? Nós Os caras têm medo. Nós entrávamos numas guerras bem fortes ali dentro, daí a gente sempre esperava o recreio pra maciar o corpo dos guris. O Adilson, ele tem um porte físico parecido com o meu, mas esse cara tem uma habilidade no futebol, cara, que tu olha ele e tu não diz que ele joga tanto como ele joga. E sempre foi bom de bola. O Ronaldo Fenômeno em fim de carreira. É, por aí. O irmão dele mas também. a habilidade tá ali. O irmão dele também manda bem, né? Mas ele joga mais que o Ticalo. O Ticalo, fica o recado pra ti. Tu não joga mais com o Adilson. Não, a gente sempre falou assim, ó, eu falo pra ele, cara, eu queria ter, não que eu seja, obrigado pela elogio, né? Eu jogo mais ou menos, mas eu sempre digo pro Luiz Carlos, eu queria ter a habilidade que eu tenho e o corpo que você tem. O corpo Daí tu era profissional, né? filho. Não, tá louco, cara. Ele é bem magrinho. Né? Então acho que isso se deve, essa habilidade com a bola aí, pelo fato de ter sido, pelo menos comigo, foi assim, criado num bairro que tinha campinho pra tudo que é lado. Foi isso? O cara que não jogava bola não fazia nada, né? Não tinha o que Com fazer. certeza, Todo mundo tava cara. jogando bola. Não, e sempre sem o estampão do dedo, né? Cara, como a gente falou, tinha pistola, né? E tinha, então, eu aprendi muito na rua mesmo. Na rua. Uhum. Porque ali na vila ali, tipo, não tinha campos. Era mais rua, então... Terrão, né? Se arrumava ali no campo ali, ou naqueles... Tinha uns espaços pequenos. E hoje o cara olha pra uma experiência que nem essa e percebe que isso aí é um privilégio, cara. Com certeza. Porque já não existe mais Não, isso, cara. terreno baldio pra jogar bola não tem mais. É, Raramente, né? Eu tava falando com o menino ali agora ali, e ele falou, venderam lá, aí não vai ter mais no ginásio da Brahma, né? Que... Capaz. E, tipo, daí, né, tu olha assim que tá cada vez... Ficando sei lá, menos, né? Ficando menos, porque queria falar pra ele, na minha adolescência, até os 20 anos, eu vivia naquele ginásio ali, cara, Sim. porque... Vai virar um beach tênis. Ou um crossfit. Que... se ficar pronto ano que vem, daí depende da palavra que for trade É, no ano não. que vem, né? Verdade. Pádel. Porque, se for pistache, daí não dá pra fazer uma Não, quadra, não. né? Não dá pra fazer uma quadra. Ou, né? Inovando, né? É, Essa exato. evolução, né, mas a gente percebe daí, assim, que, voltando um pouco sobre a questão que nós temos que ter essa visão, né, porque alguém tem que ter essa visão para esse público que não tem, né, que é desmerecido por alguma forma, né, que nem eu trabalhei, meu último trabalho foi no Záquia. Então, assim, o Záquia tem uma parte muito bonita, o Jeff trabalhou lá também. Eu trabalhei lá também. Naquela parte, Jeff, tu trabalhou, né, tá cada vez mais bonita. Mas o que acontece? Agora tem ocupação 1, 2, 3, 4. Então as ocupações que estão na beira da BR ali, quando chove, o pessoal sofre muito, às vezes não conseguiam chegar até a Leão 13, porque é muita água, entendeu? Então, claro, invasão, mas às vezes as pessoas não vai a méritos aqui, né, questão política, Sim, não, mas não. é porque a pessoa Precisaram da moradia. foi lá e invadiu e... Pode ser invasão, mas tá na 15ª geração de invasão aquilo lá. Não tem, é um bairro da cidade, um bairro super populoso, com pessoas maravilhosas lá, cara. Eu adoro aquele bairro. Aprendi, tinha o mesmo preconceito que todo mundo tem, todo mundo que não conhece o bairro tem, né? Uma entrada e uma saída, é um bairro perigoso, não sei o quê. Mas, cara, uma vez que tu trabalha lá, que tu vive com aquelas pessoas lá, tu se encanta com aquele bairro. Porque o bairro, ele te abraça de uma forma, Andy, e eles entendem que tu tá lá pra fazer um negócio legal, um negócio diferente. Né? Eu fui como professor de educação física num estágio lá, né? E o professor de educação física, ele tem, eu acho que por isso também tu se identifica, ele já tem, assim, o negócio de ser o amigão da galera. É difícil um que não seja assim. Então a galera, ela vem e se achega a você, e se apega a você. Conta coisas, às vezes, que você nem perguntou, que você nem quer saber. Quando se trata de bairros carentes, essa carência, ela também está na atenção, nas dúvidas.
E algumas dúvidas, assim, que poderia tirar com o pai, com a mãe, e eles não têm disponibilidade, eles vêm tirar contigo. Eles se dão essa liberdade, né? Então, o Adilson, a gente trabalhou junto... Eu trabalhei como professor lá, não tive o prazer de trabalhar com ele lá. E depois soube que ele assumiu a diretoria lá, né? Conta essa história pra nós. Na época que eu trabalhei lá, eu saí, fui trabalhar no CRAS, que é um centro de referência, né? E assistência social. Então eu trabalhava com crianças, adolescentes e a terceira idade. Aí nesse tempo aí que eu trabalhei ali, fiquei 5 anos, aí, né, a empresa, foi bem na época da pandemia ali, né? Daí o que acontece? Nós que temos que ter o contato, né, com criança, a gente não pôde mais trabalhar, então acabou que a empresa acabou rescindindo com todos os contratos, liberou todos os funcionários, né? Aí fiquei um tempo fora, naquela pandemia ali, fui ajudar um amigo meu, olha só como uma coisa toma um rumo às vezes. Fui trabalhar com um amigo meu que consertava celulares, cara. E, tipo, porque não tinha, era o único serviço que não tinha contato com o Consertava na Nokia 3320. É mentira! Mas Tinha uns Motorola que pareciam um absorvente de feminino, né? Aham. Que eram uns redondinhos assim, não sei se vocês lembram. Pareciam mods. Isso aí, isso é uma palavra cringe. E tinha os tijolão, aqueles StarTAC, que eram os mais antigos. Sim, que sim, era, os Ericsson, né? StarTAC. Isso, que abria, né? Não, mas o Adilson foi agora, em 2020, na pandemia. Já era smartphone. Mas ele tinha guardado esses Relíquias. Era peso de papel. Aí fiquei lá um tempo, daí quando começou a liberar, foi liberado trabalhar com o público, né? Aí a empresa me chamou, a empresa daí que eu fui trabalhar na coordenação lá que não diz mais coordenação, né? Agora eles mudaram o nome. Mas faz a mesma coisa. É a mesma coisa, educador social. Educador social. Antigamente era coordenação, daí agora mudou, né, o sistema, mas a responsabilidade é tamanha do coordenador também. É que contratar um descoordenado para coordenar não tem como, né? Então nesse tempo aí, que nem o Jeff falou, as pessoas têm uma visão errada do Zac, porque como eu era o responsável, se tocasse o alarme de repente, às vezes eu ia 1h30 da manhã, ia lá no Zac, ver se tinha estourado, os caras me ligavam, vai vir? Não, tô indo aí. Eu gosto de ter certeza que não aconteceu nada. E as pessoas diziam, mas tu vai 1h30 da manhã lá no Zac? Cara, tipo subir o morro no Rio de Janeiro. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Os caras me encontravam, e aí, professor, tudo bem? Que houve? Não, tô aí. Eu ia te roubar, mas nem vou. Não, brincadeira, tô brincando. Não, os caras são fera. Não, eles são muito legais, tipo, cara. Assim, o respeito eles têm com quem trabalha lá dentro, assim, os professores. E outra, né, em comunidades mais carentes, as pessoas já estão tão esfoladas que elas são mais solidárias, porque elas entendem a realidade um do outro, né? Então, às vezes, esse preconceito que a gente está falando aqui, que é comum, eu acho que existe em qualquer lugar, as pessoas apontam o dedo, para quem mora em tal lugar ali, achar que é um lugar barra pesado, ou qualquer coisa que seja assim, e na verdade ali, de repente, tem umas pessoas mais felizes, mais solidárias, que se ajudam, porque conhecem, né, a dificuldade que o outro está passando, e ali tem histórias inspiradoras, né, Jus? Também. Cara, se eu te falar pra ti, agora tu falou uma palavra que ligou uma chavezinha... No Corcel. Não, quase no Corcel. Na Bom Jesus, cara, a gente comenta na minha família que os melhores momentos de viradas de ano e Natal foi na Bom Jesus, quando a gente não tinha tanto. Porque, cara, final do ano, era vizinho, passando na casa do vizinho, cara, nós rodeava o bairro inteiro caminhando, e sabe, e hoje não, a gente se concentra dentro de uma casa. E briga entre a família, né? Como qualquer Natal, né? Sim, quando sai com um pau, facão, cada um por si, Deus por todos, né? Um grita Lula, outro grita Bolsonaro e sai no soco e já era. Geralmente eu me abaixo e sai por baixo, não, entender, né?
Se é Tu é o virtualmente, cara que grita e sai. E se pega, quando tá barulho lá, eu ó. se é virtualmente é só sair do grupo, né? Mas se é uma junção presencial, daí não, o bicho pega mesmo. Não é presencial, deixa de E assim, que nem tu falou, são mais felizes, às vezes assim, o muito. Claro que todo mundo quer Prosperar. quer prosperar, né? Quer evoluir, mas é para essas pessoas o pouco ele se torna muito, né, cara? Com certeza. Às vezes um pedacinho de costela assada, não vou dizer nem uma coca, tá? Vou dizer aí um fruque, que não... Um grapete. Eu gosto de tomar o fruque também, né? Não Sim. estou mas assim, porque as pessoas fazem essas comparações. Sim, sim. Tomando fruque, coca é melhor. Quando nós era piada, eu passo fundo cola, lembra? Pô, Nossa. Esse tu não conhece, conhece. Não, esse eu não cheguei a experimentar. Era Passo cara. Fundo É um negócio Cola. local. Bem local. Fabricado aonde? Aqui na Baixada. Cara, ali eu do- acho que eles do pegavam Paulão. direto do rio Passo Fundo a água e vazavam. Só botava o gás. não vingou, né? Não era bom, mas era barato, sabe? Não, olha. Então, assim, essa comparação é só bem mediana, né? Perto do que é o real, né? O objetivo, né? Então, assim, às vezes a gente se pega em coisas assim que não tem, né? Sim. E pra eles lá, porque é o pouco que é muito, e às vezes o que é muito pra nós a gente transforma em pouco, né? E a gente não pode julgar eles quererem sair do bairro, sair da favela, sair de qualquer lugar. Pessoas. Eu tenho escutado isso, né? Se a favela tomou, por que todo mundo quer sair de lá? Cara, eu acho que é até uma imbecilidade a pessoa falar isso, né? Eu ando escutando isso em outros podcasts aí. E, cara, é muito fácil uma pessoa que venceu e saiu por mérito, ou por ajuda, ou por, enfim, N coisas, criticar quem tá tentando, né? Quem tá fazendo de tudo. Daí, às vezes, o cara não consegue numa boa e tenta ir numa ruim, né? Porque é mais difícil o caminho lícito e bom e fácil. E o caminho ilícito e difícil é mais fácil, né? Aparentemente, parece mais fácil. E quando você tá numa favela, num bairro mais carente, você tem muito acesso a isso. Muito mais fácil, né? Se tu quiser virar um traficante, tá? Tem uma porta de entrada muito mais fácil do que o Luiz, que tava lá na Vergueiro. Né? Ele ia comprar, no caso. Só ia comprar. Não precisa tantos anos de escola também. Não precisa. E assim, tu vê o cara que começa e dali a pouco ele tá com um carrão. Né? Daí é aquela quesito de comparação. Então, essa parte de educar socialmente, quando tu chega em bairros carentes, é tu quebrar essa mística também nessa gurizada. E nisso o Adilson é mestre. Ele tem, eu já presenciei, ele tem uma maneira firme de falar, mas ao mesmo tempo carinhoso. O legítimo morde e sopra, sabe? Ele é carinhoso com a gurizada. Então, vem cá. Mas, se eu te pegar, sabe? E ele é firme. Então, ele dá o recado bem dado e ele mostra, pela trajetória dele, que dá pra fazer pelo certo também, sabe? E por conhecer a realidade, tu consegue falar a linguagem dos caras, né? Aí esse respeito também. E tem que ter, assim, ó, essa gurizada aí, a gente engloba, né? Que eu trabalho com meninos e meninos e tal. Até a própria terceira idade, eu vou mencionar sobre isso. Em casa, às vezes, não é escutado, né? Sem dúvida. Não, agora não dá. E aí chega lá e vá pro tal coisa, né? Tipo, eu vim conversar coisas assim, ó, que seria tão bobo, mas pra eles é tão importante alguém escutar aquilo, entendeu? E quando tu escuta, tu não escutou. Então, tipo, eles te levam assim em outro patamar, sabe? Para pessoas, às vezes, mais importantes, às vezes, que o próprio pai e a mãe. Por que mais importante? Não pela parte afetiva a gente vai tomar o lugar deles, não. Mas pelo fato de você escutar aquele momento que o pai nunca quer escutar, às vezes. Não quer porque ele tá cansado, né? Eu não tô aqui desmerecendo também. Às vezes, Às vezes até A correria, né, cara? A correria do dia a Às vezes dia. também não tem nem a referência de que o quão importante é isso, né? Porque vem de uma criação que não tiveram acesso, não tiveram educação, então vira também... Tu acaba interrompendo um ciclo que às vezes é um empilhamento de gerações e gerações que não tiveram acesso, né, à educação, e repetem o ciclo e são criadas na ignorância, no sentido não ignorante no sentido pejorativo, mas no sentido de não ter conhecimento, não ter base, referência, né? Exato. Tu sabe, eu convivi muito com um pouco da psicologia, né? E com o andar do tempo, assim,
eu comecei a entender coisas do meu pai. Do meu pai que, tipo, como ele era, tipo assim, hoje ele não tá mais aí, né, mas ele era grosso, era tal, né, e daí, tipo, eu não aceitava aquilo, né, cara, porque eu acho que, né, poderia ser mais carinhoso. Aí, com o tempo, no final da vida dele ali, tipo, fui entender como é que era a tua família, sabe, a gente nunca, nenhum filho fez essa pergunta, perguntou pra ele, como é que foi a tua mãe? Como é que foi teu pai contigo? Daí a mãe era muda, e o pai bebia e batia na mãe dele, né? Então, aí agora vem essa parte de psicologia que eu falei com a minha mãe esse dia até. Ele só replicou aquilo que ele aprendeu, né? Aquilo era o normal dele, né? Não tinha outra referência. Sim, e daí sabe que ele chorando, ele me disse, eu nunca pude escutar da minha mãe, meu filho, eu te amo, porque a mãe dele era muda. Então isso machucava ele, entendeu? Então, de repente, se tivesse feito um trabalho lá atrás com ele, e fazer, né? Não, agora vamos escutar, vamos fazer para ser escutado, né? Então, e daí quando ele pôde ser escutado, e eu pude entender o que tinha dentro lá, né? Aquela dor, né? Que machucava muito ele. Porque o carinho dele, tipo, ele sentava do nosso lado, ele dava uns tapão nas pernas, assim, daí a gente começava a chorar. Não, pra que isso? Não vou mais brincar contigo, tu viu? Não vou mais brincar, porque o brincar era violento, velho. Então, agora a gente volta pra cá no dia a dia, muitas vezes o pai dessas crianças replica aquilo que eles também receberam. O pai não me escutava, não precisa eu escutar ele também daqui um pouco, né? A gente precisa melhorar isso. Então, são coisas que às vezes a gente começa melhorando nós, então, já que o pai não faz isso, para que ele não faça novamente com o filho dele. Que ele possa também escutar, né, futuramente, quando for pai, mãe. Isso tu consegue influenciar ele um pouquinho, que seja é uma dobrinha que tu faz ali na vida de, não só dele, mas de toda uma linhagem de pessoas que vão vir a partir disso, porque tu corta esse ciclo, né, negativo. É isso aí. Eu tava agora, esses dias, se formando em educação física, uma menina que era aluna minha na São Luís. É. E daí ela foi fazer uma entrevista, eu trabalho na Leão 13, até eu tava na Leão ainda. Aí eu tava numa reunião lá com o pessoal da coordenação e tal, chegou a psicóloga e chegou lá, posso falar algo aí que eu escutei hoje numa entrevista aqui, né? Aí, não, pode. Ó, Gilson, tá de parabéns aí. Uma menina veio aqui fazer uma entrevista, ele disse o nome, é Jaine até, né? Uhum. Disse ela que ela só pegou, se inspirou em mim para ir para educação física, porque ela gostava da forma que eu trabalhava e que eu era uma inspiração para ela. Então isso, sabe, é muito legal. Não, isso é aquilo que não vem no contra-cheque. Né? Isso não tem preço que pague uma coisa dessas, né? Tu transformou a realidade de alguém. E tu sabe que agora que eu sou pai, meu filho até tá assistindo, né? O Vicente, beijo. Eu prometi que ia mandar um beijo pra ele. Fica bem, meu amor. O Vicente, ele tem aquelas coisas de birra infantil e coisa, e a gente se irrita, se estressa, né, cara? E tu perde um pouco a linha às vezes. Eu fico pensando, cara, pô, eu tenho instrução, eu passei por tudo isso, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. E às vezes eu perco a linha. Tu imagina uma pessoa que tem uma limitação nesse conhecimento, entendeu? Cara, pra te perder a linha é muito mais rápido. E o meu perder a linha é dar uns gritos e, cara, uns chacoalhão no máximo. Mas, cara, às vezes eu amulento a pau, gurizada, né? Então, tu cresce com esse medo, com esse receio. Tu leva isso pra sociedade depois de alguma forma. Tu empurra isso pra fora de ti depois. Então, as realidades violentas que eu sei que tu presenciou e que tu viu acontecer nesses locais, até tu pode dividir ou não com a gente, principalmente nos torneios de futebol lá, que a gurizada se pegava pra valer. Qualquer intersérie de... Qualquer derby local. Qualquer derby local já é. Mas nós tínhamos um intersérie entre os Leão 13, né? Então... Derby do derby. Era o derby do derby. E daí o ganhar não era ganhar do time, era ganhar da vila. Não, hoje é contra o Zac. É contra o Zac, não, hoje. E ó, os piá batem, hein? E sabe que na minha adolescência, porque como eu era aluno lá, né? Na adolescência eu fui jogar no Zac. No tempo do Zac lá, já tinha o asfalto. O asfalto, é. Pois é, na minha época, quando eu fui, era um campo assim, cara. Era um campo assim, ó.
Aham. Era um gol cada lado e era um terrão, assim, um barranco, assim. Tá vendo por que, que o Brasil é o país do futebol, né? O cara já cresce jogando com um modo de dificuldade. Tu imagina o cara que Na elevação. o cara que foi jogar depois no campo reto, ele voava. O cara, na hora de chutar a bola, o cara tem que fazer uma conta mental pra calcular a física contrária, né? Mas naquele campo tinha algo a mais, se o cara pudesse usasse a inteligência, tu fazia a tabela contigo mesmo. O barranco só jogava ali e corria por aqui. Podia cobrar o escanteio e cabecear. É mais ou menos isso. Não, né? o escanteio tu cobrava do morrão pra cá, a bola... Até o gol. Aqui tem uma história legal, assim, que se os guris lá da Santa Rita estiverem escutando aí, né? Eles vão Vão lembrar? lembrar. Nós saía da Bom Jesus e nós sempre fazia assim, ó, nós ia jogar lá, valendo refri. E daí nós sempre marcava, né? E vamos lá, e cara, nós não perdemos nenhuma vez pra eles. Cara, eles ficavam indignados, porque nós ia lá, nós ia tomar, sentava tomar os refri deles lá na Santa Rita. Acho que tu deve conhecer, não sei se tu ouviu falar do Vaca. Sim, o Vande, aham. Ele era meu freguês Era também. teu freguês? Essa barriguinha, eu acho que ele foi até do refri que eu tomei. Ah, os guri ali. E os guri não eram ruins, hein? Não, tá no final do BTV agora que aconteceu, né? Então tinha uma galera boa O ali. paieiro, Sim. A escalação qual é que é? Só pelos nomes que estão falando aí. o BTV, o Vaca, o paieiro. Together, número 5. Não, a galera lá tinha quase um Não. canal. Ninguém tinha nome, né? Nos times de futebol, lá, ninguém Mas tinha não quer nome. que associe com facção, né? Com esses nomes. O meu apelido ali no bairro até era Gugu, não tem nada a ver com o meu nome é Dilson, né? Mas quando eu tinha uns 6 aninhos, eles me botaram esse apelido e daí tu fica bravo, né? Na faculdade era Dilson. Mas Dilson. Não, era Se o ficou bravo com o Dilson. apelido, chancelou, né? Isso aí não... Cara, mas assim, a gente tem história de faculdade, cara. Porque quando eu comecei, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade de Educação Física. E deu o acaso da gente se encontrar lá. Eu, tu e o Marcelão, né? O Marcelão, né? tava os três lá. Nenhum foi colega de aula, nenhum dos três. Mas chegamos junto fazer Educação Física, né? E se encontramos lá, conhecemos muita gente. Mas daí eu achei uma carona pra casa, né? Porque o Dilson tinha um Corceleza, né? Um Corcelzão marrom. Corcel 1. Corcel 1, né? Clássico, O hein? meu tinha um aro esportivo que ninguém tem, não tinha pra segundo. 3 pontas, sabe? O negócio Não, o Corcel era luxo. Praticamente o Toreto ali da... Mais ou menos. Um rolo de arame e 1 litro de gasolina sempre junto, né? Mas o bom que isso aí, o carro antigo rebentou o cabo de acelerador que eu emendo no arame ali. Com uma chave de fenda o cara conserta, né? 80% dos problemas do carro. E daí nós ia voltar. Não, eu ia do trabalho e a gente voltava junto, né? Porque o ônibus da Planaltina, ele passava muito tarde, chegava bem tarde. Daí, ó, Dilson ia de Corcelão, nós ia lá, né? Voltava de Corcel, sempre. Era Deus no céu e nós no Corcel, voltando embora da UPF. E naquele tempo, o trevo da UPF tinha carro para um caralho. Era lotado, daí a lenta, né, meia boa. Tinha que ficar ligando e desligando, né? Que a lentinha, né, não tava muito afiada. Mas ele arrumou isso depois, né? Pegou o rolo de arame ali e já... Não, a gente sempre dá um jeitinho, né? E meu corta-corrente pra não roubar, né? O meu Corcel, né? Tu te lembra ou não? Eu não lembro o que era. Cara, que assim, ó, eu tenho os cabos de vela e o cabo da bobina, né? Eu arrancava o cabo mestre da bobina e ia botar pra se alguém tentasse roubar, que não chaveava as portas, né? Não, esse aí, daí com o que tu preenchia num formulário, quando tu ia deixar na oficina, os caras perguntam, tem corta-corrente ou não? Tem. É verdade, ele descia com o cabo da bobina. E, ó, Olha, essa aí é uma tática raiz, hein, cara? Menino agora, aprendendo. só que se eu pegasse um cara raiz do interior, aí, sabe o que os caras faziam, né? No outro dia levavam um arame grosso, largavam lá dentro, lá, o negócio é passar corrente, né? Sim. Mas eu sempre tirava o cabo, né? Se não me roubar, não vai me roubar tão fácil, né? Tem que levar nas costas, Mas- né? Só se for um MacGyver ali de sacar, o cara tem que se E, querer mesmo. e a gente fala de bairro carente, né? De bairro que a gente não conhece. Na época a gente conhecia menos ainda, nós era piazão, né? Tu um pouco mais velho, mais experiente, mas eu era piazão e uma vez nós voltando de Corcel,
e pegamos um bairro meio violento ali. O Adilson gostava de uns atalhos pelos bairros. Né? E era o bairro, na época, assim, era o bairro que mais falavam mal, né? Né? Hoje é tranquilo até lá. Ali é de boa, né? Né? Mas aquela época, cara, falavam super mal. Ah, vai passar por aquele bairro ali, eu não vou falar qual que é. Mas vai passar por aquele bairro ali, cuidado. O pai já me dizia, se for, não vá por ali. E o Dilson, né, metia lá pela pontona lá. É que eu gostava de adrenalina, né? E a gente viu que o Corcel, ele deu uma negadinha, né? Ele deu uma negadinha, Ele daí... deu uma negada que eu conhecia, né? Eu já sabia o que ele tava gritando, né? Era quase pai de Ná, não é? Eu sabia o que ia acontecer. Ele meteu. Mas eu sei o que é esse barulho. E dali a pouco ele foi perdendo a força e nós paramos bem no meio, ali no centro da vila. E eu já disse, né? Vou ligar pro pai. Eu vou ligar pro pai, disse, não, calma aí que eu sei que é o esquema. Não, vou chamar o pai, já veio aqui. Não, calma. Desci embaixo do carro ali, era só a mangueira que tinha escapado do tanque da gasolina. Conectei. Mas era literalmente, ele deitou embaixo do carro, foi lá, fuçou lá, ajeitou e vambora. E vambora. E 100% de assertividade, tá? Não, o cara... tinha, Certíssimo. O carro era uma extensão do corpo dele já. Eu disse, Não acendeu a luz do painel no carro, mas na cabeça Né? já é como se tivesse acendido. não, automático, ó. É, Te prepara que tu vai ter que deitar embaixo, eu já dizia, né? E foi anos com aquele corcelão, né? Foi, eu me formei, na verdade, praticamente ali. Quase, não cheguei a me formar. Mas foi tempo, né? Mas às vezes nós fomos lá na aula de anatomia também. Essa foi brabo que eu vou contar pra vocês. Não sei se o Jeff vai se lembrar. Mas é que tu fez anatomia mais de uma vez, né? Não, mas foi a primeira. Foi a primeira porque eu peguei todas. aula prática ou teórica? A prática. Lá no anatômico do UPF, né? Hoje em dia o pessoal estuda EAD, né? Ele vê as fotinhas. Nós mexíamos nos cadáveres lá, né? Nós pegávamos os mortos mesmo. Aí, nesse dia, as gurias, saímos mais cedo, vamos lá pro ginásio e tal. Vamos se embarcar todos aí no Corcel. Entrou eu e mais 6 meninas, acho 7 no Corcel. O Corcel velho foi assim, bom, o bicho era forte, né? Corcel, né? Alguém via de fora essa cena, o cara com um corcel com 6 mulheres, não tem como não chamar de poçante, né? Nossa, tá louco. E daí E era longinho, né? O anatômico era lá perto do prédio direito e o nosso prédio era no início da... né? No PF ali, né? E daí colocando um cidadão quem, né? E na subida ali, quando eu passei o primeiro quebra-mola, que eu subi um pouquinho mais, me acaba a gasolina do Corcel, ó. Esse bagulho, eu acho que deu um problema no motor aí. Só vamos descer. Eu aqui já sabia que era, né? Desço aí e me ajuda a empurrar. Coloquei todas as mulheres empurrando o Corcel aqui, ó. Botei pra um lado. Pai, agora como é que vai fazer pra ir pra casa? Não, fica tranquilo. Vou ligar pro meu mecânico. Elas foram, eu peguei, eu tinha um galãozinho, né? Fui lá embaixo, na Polícia Civil tem um postinho ali embaixo. Peguei a gasolina, eu mesmo sou mecânico, né? Também pra esse concerto ele era bom, né? Botar gasolina no tanque. Cara, até assim, ó. Depois de ter reunião, às vezes, me atrasava a reunião, eu disse, me atrasei no horário, eu tive que botar um bodó, né? Aí quando eu dava uma na gasolina lá pra chegar fedendo. Mas, ó, deu um problema aí no carro aí, só pode ver o fedor. Tá fedendo gasolina mesmo. Aí até nisso o cara me salvava. Táticas da rua, né? Tu viu? Foi um tempo bom, né, cara? Foi um tempo bom a faculdade. Mas a carona durou mais ou menos um ano e pouco, porque depois eu comprei um Passat, né? Daí nós fomos às vezes de Passat. Tu não tinha pegado a moto? Eu peguei a moto, mas eu ia de Passat pra faculdade. Tinha uma motinha, né? A Lucila. Era Bordeaux, acho. Era Bordeaux, E tinha o Passat, que era o Tadeu, né? O Passat tinha nome, né? Que tipo de Passat que era? Aquele Passat clássico anos 80? Não, era Passat 94. Pointer, aquele? O Pointerzinho, 94. Não era iraquiano, ele tinha 2 portas só. Iraquiano tem 4 portas, né? Mas era o Pointerzinho já, banquinho, sim. topzinho já. Daí... Era um Logos, então era um primo Um Logos, bundudo do Pointer. E daí a gente vai melhorando de carro, né? Mas eu tenho saudade daquele Passat. Aquele Passat era... Tu deve ter saudade do Problema Passat. elétrico? Não, o aramezinho resolvia, né? Cara, E tu só tira a gambiarra depois que ela para de funcionar definitivamente, né? Exato. são coisas assim que o carro velho, que a gente diz, né, o mais humilde aquele, era mais fácil de você dar um jeito para ir embora, né?
Agora um carro eletrônico aí parou, tu não sabe nem o que é. O cara abre o capô pra dizer que abriu o capô. O que adianta abrir o capô de um Se carro? o cara fizer a tua tática ali de corta corrente, e daí desregula tudo no carro, né? Nunca mais. O cara nunca mais consegue arrumar, né? Pode botar fora a É. centralzinha aquela que Exato. não vai funcionar mais. Então, a gente teve, assim, ó, aquela OPF lá me deu muitas alegrias, assim. E a gente se incomodava muito lá na Bah, a gente se divertia no ginásio. Se o teu carro, o teu Corcel não tivesse apagado ali, ficasse sem gasolina na subida lá, quem sabe naquela noite tu ia ter uma extensão da aula de anatomia. De outra forma. Com toda aquela mulherada no carro. Ele nem quer comentar, tu viu? Nós tínhamos um amigo em comum que até eu encontro ele de vez em quando. Ele diz: cara, eu tenho saudade do tempo de você e o Adilson de Corcel. Mas ele não andou muito de Corcel com nós, né? Mas é porque a gente metia o sonzão e saía cantando. Dois malucos, né? Braço pra fora do Corcel, som, o cidadão quem tocando ali, um engenheiro tocando e vamos cantando. E nós eles achavam aquilo assim um máximo, sabe? Uhum. E o Evandro, né, a gente, carinhosamente chamado de Xaropinho, Esse é o rapaz que ele tá falando. esse cara aí. Ah, olha só. Carinhosamente chamado de Xaropinho, então tu imagine o homem, né? Mas ele é gente boa pra caramba. É que ele gosta que chame de xaropinho, né? Ele gosta de chamar de Xaropinho. Ele se identifica como Xaropinho, sabe? Olha aí. E E ele... era o cara que mais contestava na aula, né? Eu não concordo com isso. Questionava tudo. Não, se ele não concorda. Professor, Não, eu não concordo com esse estilo aí. E daí quando ele queria ficar bravo, tipo, não conseguia engrossar. E a voz tava meio Afinava. grossa, afinava. Ah, por isso daí o apelido de Xaropinho, quem sabe? Provavelmente, né? Você E tu falasse, sabe- rapaz. As coincidências da vida, cara. A minha mulher, ela foi trabalhar num local uma vez, né, numa loja de aparelho auditivo, e a secretária do local era casada com o Xaropinho. Né? Mas uma coincidência da vida. Um dia eu cheguei buscar a minha mulher, tava o Xaropinho de motinho lá, né, o Evandro. Daí veio a secretária e a minha mulher vieram juntas assim, né, nós se Olha olhando. só. Você conversou, vocês se conhecem? Sim, a gente fez faculdade junto ali. Ele não chegou a se formar, eu acho, né? Não. Ele saiu antes. Porque ele é concursado da Codepas, né? E daí... Esse horário, com certeza, ele já tá dormindo há 1h30, né? Mais ou menos, porque ele faz um horário diferente, É, ele- da manhã, né? Aham. Então ele tem que conservar o corpinho dele, né? Mas um grande abraço pro nosso amigo aí, né? Ele é uma pessoa fantástica. Ele é muito legal. A gente se dava muito bem. Com quem que tu se dava mal? Tu não se dava mal com ninguém. Tu não mal pepino com Mas ninguém. aí vocês estudaram juntos na faculdade inteira ou se conheceram no meio? A gente fez algumas matérias. Foi ali que vocês se conheceram. Não, na infância ali. A gente se conhecia da vila, né? Mas- Mas a gente se aproximou ali, né, na Isso. faculdade. Né? E daí eu não podia cursar algumas matérias no sábado de manhã. E o Adilson... daí a gente começou a se desencontrar, porque daí tu não cursa algumas no sábado, no outro semestre não se não entra em outras, né? Daí foi distanciando um pouquinho. No final ali a gente não se formou juntos, né? Tu te formou antes que eu ainda, né? Eu não me formei depois. Depois? Depois. É porque eu parei assim, tranquei um ano, né? Uhum. Não estava bem psicologicamente, porque daí meu pai estava acamado, estava passando um procedimento meio complicado, né? Aí deu 3 AVC nele, o terceiro deixou acamado. E daí era eu dava banho, eu trocava fralda, eu que fazia tudo, né? Aprendi a cortar o cabelo para cortar o cabelo dele, porque já era ruim de levar num cabeleireiro que tinha que tirar de cadeira de roda. Daí não era por não querer levar, mas é pelas dificuldades que tinha, né? Sim. Pôr a cadeira de roda no carro. Então tinha todo esse procedimento. Então, eu vou cortar. E comecei a cortar. Então, o que eu decidi? Eu não estava bem psicologicamente para estudar. Tranquei um ano, daí retornei de volta. Aí finalizei, me formei em 2014. Ah, não, então eu me formei antes, cara. Eu me formei acho que em 2012. Depois que eu não... Ou 9. 12 ou 9, não lembro agora. Acho que 12. Acho que então. 12. Nós entramos em 2008. É que eu sou muito rápido, de repente me formei em 2009. Mas Gilson, cara, foi uma fase fantástica, cara. Foi uma fase fantástica. Sabe que eu te admiro muito, então não precisa nem falar disso. Mas teu último trabalho foi ainda no assistencialismo, né? Agora o homem tá com o braço quebrado, né? Um joguinho calmo que ele joga um jogo. Eu não jogo futebol com ele, né?
Porque o homem enloca, fica brabo, o cara não pode errar nada e eu gosto de dar umas erradas. Não que eu precise disso, mas eu gosto de dar umas erradas só pra se divertir. Eu já tô adequado. Já Que é o que de um cara que foi criado jogando por refri? Cara? Não, pois é. Não. Pescoço pra baixo era canela, O né? futebol mais disputado do mundo esse aí. É mais disputado que o que vale caixa de cerveja, porque é entregorizado, É, né? exato, Não, exato. é coisa que tá correndo no sangue, né? Não, vamos ganhar daquela gurizada por Jesus, vamos mandar pra casa e vamos Gurizada dá a vida pela Coca, não tem? não. E ainda ostentava ali, tomando na frente dos rivais, adversários, depois... No bico seco, eu deixava no bico seco lá, né? Vamos tomar. Ah, gurizada. Com gosto de pata essa aqui. Abria e ia fazer aquele... Aí o ruim é que tu ganhava, que nem tu ia jogar no barco deles, né? Tu ganhava deles, tinha familiar torcendo lá ainda, né? Jogava contra a torcida, então Ah, jogava fora de jogava. casa. Só não cagavam nós de pau lá, mas era criança, adolescente. Mas se fosse jogo de adultos. Imagina, né? Nós tomávamos um refrizinho dando risada lá. Não, mas o bicho era bom, o bicho é bom de bola. Tá com o braço quebrado por causa do último jogo, né? Tá com o braço. Pois é, eu fui uma jogada meio. Tava fazendo o estilo Howie, né? Cortou pro meio. Aí veio o outro, não deixou passar, né? Mas são coisas que acontecem, né? Que eu nunca. Tipo, eu tenho uma bis. Meu medo era de cair da moto e quebrar um anão e jogar futebol. Não jogando futebol, né? Aí me aconteceu esse acidente. Ironia. Eu tava trabalhando no conselho tutelar. Que é um órgão de proteção, né? A criança e adolescente. Então, eu sou suplente, né? Aí eu tava na suplência ali das férias e na verdade tava acabando já a suplência, né? Aí quando o Jeff menciona, eu soube que eu tava no conselho ali trabalhando, né? E ali tu teve mais. Se deparou com uma realidade mais profunda ainda, né? Pelo que tu me comentou, do que a gente já se deparava nos Mais bairros. difícil. Sim, a gente não comenta, né? Assim, a gente não comenta caso com os amigos, mas comenta as dificuldades, Situações. as situações que tu passa, né? Às vezes ali. Porque é um trabalho árduo e às vezes a própria comunidade é contra o sistema, entendeu? Porque eles têm às vezes, muitas vezes a visão que o conselho tutelar ele é contra a comunidade, e não. É um órgão de proteção. Mas é que a única ameaça que tu tem contra teus pais, contra a criança, eu vou chamar o conselho tutelar. Ah, É a única carta, né? mas aí tu vê que é os pais que colocam O medo. o medo na criança, né? De que o órgão tá lá para ele é punitivo e não. Na verdade, ele não é um órgão punitivo. Ele é pra proteger, né, cara? E muitas vezes quem fica brabo, porque muitas vezes é denunciado, né? Por Sim. negligência. Alguma coisa tem, né? Pra ser denunciado, né? Com certeza, porque às vezes o que acontece? Às vezes se a mãe, às vezes, digamos, tem casos assim que a mãe sai, deixa a criança sozinho. Então, daí, o conselho tem como saber que há uma denúncia dessa? Não tem, alguém denunciou, né? Sim. E essa pessoa, assim, ó, e é o dever, agora vamos voltar um pouquinho. O dever é de toda a comunidade. É do cidadão, né? Polícia, bombeiro, né? As áreas da saúde. E assim, agora vamos colocar, né? Nós, que agora eu já estou fora, né? É o dever da comunidade também de proteger a criança e adolescente. Tu vai ver um crime, tu não vai falar, tu tá sendo conivente, né? E às vezes... Ainda mais contra uma criança, né, cara? Que não. Além de não ter o senso necessário pra saber que aquilo que tá acontecendo com ela é um crime, muitas vezes, né? Não tem quem proteja ela. Muitas vezes ela não sabe que ela tá sofrendo, né? Sim. Pra ela é normal isso, a gente falou já, né? E abuso eu imagino que seja algo que costuma acontecer de pessoas próximas sempre, né? Não costuma ser desconhecidos, aí vai para um outro tipo de crime e tal, mas esse tipo de abuso dentro de casa, né? Como lidar com isso, né? Aproveito para te pedir, assim, tipo, essa questão de ser uma responsabilidade de todos, isso você tá falando é bem importante, de a gente cuidar também para daqui a pouco não... Internamente, né? Isso, internalizar a questão de que, por exemplo, o Conselho Tutelar é um órgão que está para te punir. Não, a gente tem que promover essa imagem de que é um órgão de proteção, né? Porque daí o que acontece? Geralmente as pessoas que praticam o crime, né? Ou o próprio abandono,
são as pessoas que criticam daqui um pouco o sistema, dizendo que é um órgão punitivo, tá ali só para incomodar, porque daí o que acontece? Quando eu fui me candidatar, eu tenho que ir lá na tua casa pedir o voto para ti. Mas não é obrigatório, não é que nem uma eleição que é obrigatório. Eu vou pedir o voto para ti. Se tu for, beleza. Se tu não for, não vai dar nada. Mas eu tô perdendo o voto, entendeu? Mas aí tu chega nessas pessoas que já foram, de alguma forma, punidas, né? Porque... Erraram. Erraram, né? E daí foi justo a penalidade, digamos ali, né? Aí pra eles é um órgão punitivo. O que tu quer na minha casa? Eu não quero. Isso aí só incomoda. Vocês só servem para atrapalhar na criação das crianças. As crianças não respeitam mais nós porque vocês estão passando a mão. E, na verdade, essa questão da criança não respeitar, aí vem algo que a gente falou lá atrás, né? Como você trata teu filho. Se tu tratar ele com amor, com carinho, ele também tem que saber que tem os limites. Com certeza. Se você só quer você quer educação na base do pau, que nem assim... Não quer educar, quer fazer com que tema, quer botar medo. Através da dor, né? Porque pra mim é muito claro isso. Tu tem o respeito, tu tem o medo, né? E eu acho que um não tem a ver com o outro, tu causar respeito através de medo. Não, aquilo sempre vai ser medo. Né? Tu tem medo que teu pai te bata, da dor que aquilo causa em ti. O trauma, né? Então, é diferente de tu respeitar. Respeitar, eu acho que é outro caminho. Eu acho que tu tem que ser duro, tem que colocar o limite, tu tem que impor, né? Se impor. Tu conquista o respeito pela autoridade que tu tem ali, né? Na postura, na forma como tu lida e não... Sim. Porque tu bota medo, né? Ou ameaça de uma forma violenta. Eu acredito que tem uma fase da vida... O meu filho tem 3 anos. Então, eu não entendo nada de como que é um adolescente dentro de casa. Deve ser tenebroso, porque eu fui adolescente e eu sei que não era fácil. Nós fomos, né? Vai saber logo, já. Não, uma hora vai chegar, né? Mas tem um amigo meu que diz, cara, eles simplesmente acordam de mau humor e ficam o dia inteiro de mau humor e aquilo dura anos. Cara, só que tem coisas assim, ó, que quando o filho te olha como um pai, né, como um pai exemplar, que não precisou usar termos de violência para ensinar algo para ele, e sim ensinou de uma forma com carinho, com amor. Claro que eles se desafiam, né? Vão testando, né? Vão testando. E ficam te olhando. Ó, vai queimar teu dedo, se colocar o dedo ali, não coloca o teu dedo. Aí de repente ele até vai dar uma teimada. Mas o pai tinha me falado. Então muitas vezes o que acontece? São menções assim que tu faz pro teu filho, que da forma que você faz com que ele aprenda as coisas, que não é na forma da violência, né, na forma do trauma, porque é o seguinte, um trauma causado, eu te falo assim, por experiência própria, entendeu? São traumas que você leva, que pra mim, na parte da parte da escola, eu tive bastante dificuldade. Às vezes reverbera pro resto da tua vida. Meu pai era, assim, em parte ele tinha aquilo que eu falei pra vocês, ele era violento, mas daí vem o reflexo que ele recebeu, né? Cara, eu vi uma vez uma situação que eu vivi, assim, ou melhor, eu observei, que tem muito a ver com isso que a gente tá falando aqui. E, assim, né, como aqui é um podcast nerd, vamos dizer assim, que quando tu passa na rua, quem já jogou GTA vai conhecer esse sentimento que, assim, existem os NPCs, que são os non-playable characters, né? Os personagens não jogáveis. Personagens não jogáveis, que é aqueles tipo os figurantes de um jogo, né? Então no GTA, por exemplo, no GTA V, se tu passa do lado de duas pessoas conversando ali, às vezes tu pega um diálogo inteiro. Os caras estão falando, sei lá, sobre vender ações, e daí tu vai lá. O GTA V é legal porque tu pode ir lá e comprar as ações de uma conversa que tu ouviu dos NPCs e aquilo tem uma influência no jogo. E nessas eu chamo de NPCs da vida real. Quando tu tá caminhando na rua e às vezes tu pega uma cena inteira numa situação ali, num diálogo. E uma vez eu tava aqui em Passo Fundo, ali na esquina da Polícia Federal, atravessei a rua, morava ali perto, e aí tava passando um pai de bicicleta
com uma filha pequenininha, uma menininha assim, vamos dizer uns 3 ou 4 anos, tá? Com a bicicletinha com as rodinhas atrás e tudo mais. E aquela é uma região ali um pouco, né, com bastante carro passando, meio perigoso assim e tal, se tu não ficar atento e tal. E eu tava a pé e passei por eles passaram por mim, né, de bicicleta, e numa dessas um carro passou rápido e quase encostou neles ali. E aí o pai falou assim pra menina, pra filha dele, sempre ficar atento ao trânsito, né, filha? Sempre olhar pros dois lados da rua e tal, principalmente se for mulher dirigindo, tá? E daí, cara, isso marcou na minha vida, porque eu peguei uma cena que assim, ó, supostamente ele tava tentando educar a filha dele. Só que ele era uma filha, não é um filho. E jogou uma dessas que na prática já é um pensamento preconceituoso. Sim. Entendeu? Verdadeiro, mas preconceituoso. Tu tá dizendo. Então, às vezes até numa dessas, assim, sem querer, tu tá programando a Estimulando, mente de uma pessoa, do teu filho, tua filha, com princípios e valores que estão um pouco distorcidos, Com sabe? A gente certeza. tem que estar o tempo inteiro atento, né? Em relação Independente de quem tá a dirigindo. isso. Exato. E que nem tu fala daí assim, um pai, né, ensinando a filha, mas ela já vai crescer, bom, sou mulher. Isso. Então, Já não vou Mulher dirigir não bem. dirige bem. Já cria esse detalhe Um estigma, né? que já vai dar um certo atraso e até perde a idade, tipo assim, ó, tira aquela credibilidade que ela possa ser uma boa motorista futuramente, né? Exato. Esse é o Porque ponto. se o pai falou, não, então é a pessoa em quem ela confia Tá dizendo tá isso. falando isso pra ela, faz com que dá credibilidade àquilo que ele tá falando, né? E não é bem assim, né? Porque a gente sabe que a gente brinca, né? Porque isso é uma coisa que vem antigo da mulher dirigir mal, mas cara, eu conheço algum barbudo aí que olha, esse cara dirige mal pra caramba, cara. Sim. Muito mal. Ó, um abraço pro Xaropinho aí, que é motorista de ônibus. Ele dirige bem. E pra dirigir um trem daquele Nossa, lá, tá louco, Tem que ser mano. braço. Não, tem que ser bom. Ainda mais da Codepas. Bah! Um abraço aí, quando quiser nos patrocinar. só se pagar em ônibus. Zoando. Colher urba é mais fácil, né? Mas, gurizada, pra gente encaminhar pro final, esse é um podcast nerd, que nem o Andy fala, e a gente falou muito de causas sociais e esporte, e outra coisa que inclui principalmente pessoas carentes é a nerdice. Porque, vamos pensar num contexto lá da vila, chega muito menos informação de filme, série, gibi, história em quadrinho, né? Então, quando chega é uma coisa muito rara, e na minha idade, pelo menos, Adilson, a gente compartilhava muito esse tipo de coisa. Um tinha, todo mundo tinha, né? Revista de jogo, quadrinho. Dava pra emprestar Playboy. Não, voltava, né? As páginas grudando. Meio né? complicado, né? Com acidentes. Pior é quando roubava o pôster do cara aí. Manda um recado ali pra quem quer. Não. Fica ligado, Thiaguinho, ó. Dá uma roupa do cara aí. Como que era pra ti, cara, que é um pouquinho mais do fundo da vila, lá da Bom Jesus? Chegava bastante história em quadrinhos, esse tipo de coisa, ou tu não era muito dessa parte? Cara, pra nós não é que nem que não chegava, não tinha as oportunidades, né? Que nem hoje em dia a gente percebe que tem muitas oportunidades aí pra gurizada, né? Tudo na área da informática. Eu levava muitas vezes ali na livraria ali municipal, levava as crianças porque é combinado, então eu já preparava aquele espaço para as crianças, o lúdico, daí tinha personagem, contava histórias. Na minha época não tinha muito isso não. Aí um dia um irmão lá comprou um Nintendo, acho que era, que tinha um Street Fighter e coisa e tal. Então foi a primeira vez que a gente teve acesso a algo diferente em casa, sabe? Mas eu tenho, até falando sobre isso aí, não sei se vocês conhecem o Balói. Já ouviram falar? O Balói, o zagueiro do... Não, esse não, esse é o primeiro. Eu tenho um amigo meu, Balói, aqui, que ele faz esse trabalho social, cara.
E ele tinha esses videogames, e cara, tinha na casa dele aqueles videogames lá Os Atari. que tu botava moedinha. Ah, sim, jogava Ah, só o- de um botão só. Não, sabe aquelas caixas grandes? Fliperama. Fliperama. fliperama, claro. Ele tinha os normal, esse que vocês falam, o Nintendo, e ele tinha na casa dele. Um fliperama. Caramba, hein? Cara, e. E chamamos o Luiz de Playboy ainda, né? Mas o cara tinha. Eu vi alguns vídeos que ele postava. Que ele postava lá um monte de gente assim. E ele pegava essa galera aí que não tinha condições. Chamava lá, ó, vamos lá jogar. Então o cara também é muito. Eu já sou mais cria de lan house, né? Eu já ia mais na lan house, mas tu acho que pegou mais o fulgor, assim, de fliperama, né? Nos barzinhos, Isso. coisa. No Kikilo. Eu na época, sabe que essa época aí eu tava na escola agrícola, que é a faixa etária dos 15, 16 anos. Aí lá perto da Coab 1, que agora mudou o nome lá da escola, Uhum. na minha época era Coab 1, não sei o quê, agora se tem o nome, núcleo educacional, era algo assim o nome. É que Coab já é uma sigla, né? Um gigante, né? Coabitação, você quer, você quer. E daí a escola, né, era um outro nome, e daí tinha um barzinho, que, eu digo pra gurizada aí, né, que não pode estar gazendo aula, né, mas quando a gente dava uma quebrada, porque naquela época a gente pulava a catraca, nós ganhávamos passagem, né, agora nós fazíamos, né, agora já vai falar, né, nós trocávamos uma ideia com o cobrador, ó, me dá metade aí que nós queremos jogar Um flip. fliperama. Daí nós ia lá, o cobrador da parte poderia ter não aceitar, mas ele aceitou. O Então, cobrador sempre é parceiro, até no Cidade de Deus, Sim. uma mega linha é cobrador parceiro dos caras lá, você não lembra? esse cara aí Começa foi, assim. o cara era legal com nós, porque ele beneficiava essa parte, né? Nós ganhávamos passagem para estudar, daí nós pulávamos e ele dava metade para nós, né? A outra metade ele deixava para a empresa, provavelmente. Aí nós íamos jogar fliperama, cara. Nós lá nesse lugar que ele tinha esse negocinho aí. Ah, claro. Na Jogava caixa Street grande. Fighter, Mortal Kombat Ah, também. eu jogava jogar Street Fighter, cara. Quem que tu pegava? Hã? O Ryu? O Rio. Pelo Cida pra ver que era o Ryu, né? E daí sempre tem um apelão que fica pegando o Blanca e dando choquinho, né? O tempo todo. Não dá pra jogar com gente assim. Não, até quando vinha corrida, a gente corria, né? Não dá. Alguém não dá no lugar aí. Não vale pegar o Blanca. Qual é que é? Tem uma regra ali, se tu ganha, tu continua. Sim, Isso. É, né? ganha, continua. É porque o jogo em si é assim, né? Se tu ganha a partida, tu segue. Tu permanece, O né? personagem, né? Isso, daí a máquina assume, o Player 2. Daí tu bota a fichinha, tu assume o lugar da máquina. Boa. Era assim, né? O Street Isso, Fighter, isso. né? Era assim mesmo. Então eu tive nessa parte, o meu acesso, né? Foi por aí, não pelas condições que eu tinha. De ter em casa, digamos, um Nintendo, na época era Nintendo, acho, né? Tinha Nintendo, tinha os... O Super Nintendo, Os o PlayStation. primeiro era o Atari, né? O primeiro. O primeiro Aqui no videogame, Brasil tinha, sei lá, Master Vision, como é que era? Tinha umas versão pirata desses videogame clássicos. Sim. Os Famicom da vida. Tinha um que era alternativo ao Sega, que eu não sei se vocês vão lembrar como é que era o nome. Mas é que, tipo assim, depois tinha o PlayStation. O Mega Drive. Mega Drive. O Mega Drive, exato. aham. Depois tinha, quando tinha o PlayStation, tinha o Polystation, né? Polystation, Não né? sei se você viu que o É o trauma do Polystation- Luiz, né? Acho que o maior trauma é o cara abrir a gavetinha de CD e daí tem que Tem inserir que botar o cartucho. Né? Puta De joguinho de Nintendinho ainda, né? Bah. Mas que bárbaro. O Polystation, ele fez muita gente chorar, né? Gurizada, muito bom o nosso papo. Muito bom voltar a lembrar esse tempo que passou, esse tempo simples, né, cara? Hoje em dia é uma correria, daí pra gente se ver, tem que marcar um café, tem que marcar um horário, né? Era todo dia lá, chutando bola pro professor Benhur lá e tava tudo certo, né? O professor Benhur lá, como ele era, eu sou gremista, tá? Aham. Aí o professor às vezes ficava pé da vida comigo. Uma vez o Grêmio fez o gol no Renan e o Renan foi tentar tirar, né? E eu não sei quem foi que fez o gol, subiu mais alto, fez o gol. E eu passei com o celular no meio assim, alô, Renan? Não tá sem antena, algo assim, sabe? E ele, sai daí, o que tá pensando? Teu time não ganha nada, não sei o que. Cara, o professor ficou
pé da vida comigo. Ele pegou um E ar eu aquela parei, vez na lá. verdade, eu saí, ó, eu passei no meio, sabe? Estava num grupinho conversando aqui. Eu passei no meio do grupo deles conversando. Alô, Renan, tá fora da área? Tirou onda aí, né? Não, o professor Benhur é muito resenha, né, cara? Os professores do PF todos são resenhão, assim, são gente boa. Mas o Benhur é fora da caixa, né? Cara, o único defeito dele é ser de Marau. Um abraço, pessoal de Marau. Maravilhoso. Tem uma amiga ali que trabalha aqui em Passo Fundo, né? E ela disse que não é Marau, é maravilhoso. Não, e lembra que quando ele errava um negócio, ele dizia: não, mas lá em Marau é diferente. Então Marau era diferente. Mas legal, cara, muito legal esse nosso papo aqui. Vamos deixar um pouco para uma próxima oportunidade, tá? Eu agradeço imensamente a tua presença aqui. O Andy que veio imigrando para cá. Especialmente para essa conversa aí. Muito agradecido pela tua Imagina, presença aí também. Legal. Vamos se despedir do pessoal aí. Adilson, quer dar um recado, mandar um abraço aqui? Sinta-se à vontade. Qual que é o... Aqui, ó. Não, então, Não, ali, ó. eu quero deixar assim o meu abraço para você também. Foi muito bom compartilhar, foi bem como a gente falou no início, né? O compartilhar o conhecimento, que cada um tem a sua história, né? Então, fiquei muito feliz pelo convite. E eu sei que é de coração, né? Porque a gente sabe que em outros momentos a gente já teve umas conversas muito legais. Então, eu fico muito feliz e eu acredito eu espero que essa fala, né, chegue em outras pessoas, porque a gente falou algo bem importante, que quando se trata do último trabalho, né, do conselho ali, que as pessoas possam refletir um pouquinho melhor, né, sobre essa questão de ver o órgão como punitivo e não como algo de proteção, né. Então, o conselho, ele é um órgão de proteção. E eu acredito que essa live aqui, ela vai proporcionar a muitas pessoas ter uma visão diferente sobre o órgão, né? Porque às vezes são pessoas leigas, não tem contato, não tem alguém que possa, às vezes, falar uma... A gente falou muito pouco aqui, né, sobre o órgão, né? Mas o que foi falado foi muito importante, que as pessoas possam ter uma visão. E eu acredito que esse papel de vocês aqui, de fazer essas falas no podcast, a minha foi dessa, mas tem outras pessoas que trazem outras ideias, outros conhecimentos. E eu quero dar os parabéns para vocês pelo espaço aqui. Muito bonito mesmo, aconchegante. Que as pessoas que vêm aqui, eu acredito que saem felizes, né? Porque é sinal que quando vocês fizeram esse espaço, fizeram com carinho, né? Fizemos, com muito carinho. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Sim, foi muito importante a tua fala. Com certeza a gente vai deixar aí para posteridade, vamos fazer os cortes e vamos tentar divulgar o máximo possível. E sinta-se convidado para outras vezes aqui, né, meu amigo? Tá? Quer dar um tchau aí, Andy? Quero agradecer a vocês, a Dilson, pelas histórias aí, aprendi muito também, né? E mandar um salve para todo mundo, agradecer quem está acompanhando com a gente, quem vai em algum momento, né, aí ao longo do contínuo espaço-tempo acompanhar esse conteúdo. Legal demais e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Hoje foi nossa primeira live no TikTok também. Essa porcaria tem que ter 25 minutos de live no TikTok para poder continuar fazendo daí pelo OBS, para ficar mais bonitinho. E agora eu acho que vai dar, né, seu TikTok? Por favor, libera nossa conta aí. Muito obrigado, até uma próxima. Encerra aí, Luiz.